Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Eduardo da Rocha e estou gravando esse vídeo aqui para vocês ficarem atualizadíssimos com as recentes alterações na Lei Candir, principalmente pela alteração realizada pela Lei Complementar 204 de 2023, que passou a valer agora em janeiro de 2024. Tá? São alterações da Lei Complementar 204 que trazem já um ponto final, em uma discussão que vinha se arrastando aí há bastante tempo sobre a transferência de mercadorias, ou seja, aquelas entre estabelecimentos do mesmo titular. Como é que funcionou isso, né? A gente tinha uma discussão muito grande, os estados cobrando, quando um contribuinte ele mandava a mercadoria para o mesmo contribuinte, né, para o seu próprio, uma própria filial, para um estabelecimento dele mesmo. Porque os estados alegavam que sim, que isso era um fato gerador do ICMS, uma hipótese de incidência prevista em lei. E de fato estava prevista essa hipótese de incidência na Lei Candir. E os contribuintes falavam que não, olha, isso aqui é uma mera circulação física. E isso foi levado aos tribunais superiores e o STF decidiu por diversas vezes no sentido da não incidência. Com qual motivação? Qual era a razão pela qual o STF entendia que não havia circulação, não havia incidência naquele caso? Por não ter circulação jurídica e somente circulação física. Então entende o STF até hoje que nos casos de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, não há circulação jurídica, o dono continua sendo o mesmo. Uma filial transfere para uma matriz uma filial para outra filial. Então a interpretação é de que só há circulação física nesse caso e que não há circulação jurídica. Tudo bem, o Estado do Rio Grande do Norte, apesar dessas inúmeras decisões, ele queria ver a sua legislação declarada constitucional. Esse trecho que falava sobre a transferência e incidência, queria ver esse trecho considerado constitucional. Então, teve a ADC 49, tá? A ADC 49, que está aqui, ó. Essa ADC 49, ela queria justamente essa declaração de constitucionalidade do dispositivo da lei do Rio Grande do Norte que trazia essa possibilidade de incidência. Só que o efeito foi justamente o contrário, porque o STF decidiu da mesma forma. Olha, isso daqui não é hipótese de incidência. Por quê? Porque não há circulação jurídica, só circulação física. E mesmo assim, os estados eles não se adequaram a isso, continuaram cobrando na transferência, seja transferência interna dentro do estado, ou seja, numa transferência interestadual. Até que, para resolver isso logo, como eu falei, para botar um ponto final, a Lei Complementar 204 de 2023, que passou a valer agora, dia 1º de janeiro de 2024, suprimiu parte do texto da Lei Candir, onde falava que havia incidência na saída de estabelecimento de contribuinte, ainda, esse trecho que foi suprimido, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Então, se vocês repararem aqui, ó, o que a Lei Complementar 204 fez foi tirar esse trecho aqui que eu vou colocar, ó, daqui até aqui. Então, repare a diferença de como era e como é. Da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ó, da saída de estabelecimento de contribuinte, aqui está igual, e retirou o pedaço final, ainda que para outro do mesmo titular. Então, agora, na própria Lei Candir, não tem mais ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Embora nas legislações dos estados ainda tenha. Não deu tempo realmente de se adequar e acredito que os estados vão se adequar a isso. Tanto é que já tem o convênio 178 que trata sobre como essas transferências vão ser feitas, que a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco. Então, acredito que daqui a pouco os estados eles vão se adequar, que eles vão fazer as alterações, mas até hoje, a data dessa gravação, desconheço qualquer estado que já tenha feito essa alteração, até porque é bastante recente. Poderia alguém questionar e falar, da Rocha, tudo bem, ele tirou, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Mas eu entendo que se é de um titular para outro, ainda se enquadra ainda no inciso primeiro, porque é saída de estabelecimento de contribuinte. Se eu estou passando de uma filial A para a filial A1, não é uma saída de estabelecimento de contribuinte? É. Mas para deixar isso claro, o que foi feito foi ter colocado o parágrafo 4º ainda no artigo 12.
E aí ele deixou bem claro, aqui não tem, né, nem o que discutir. Não se considera ocorrido o fato gerador na saída de mercadoria do estabelecimento para outro da mesma titularidade. Ah, agora sim, não tenho mais o que discutir. Então, a grande novidade da alteração da Lei Candir é essa não incidência, né, que já vinha, como eu falei, já vinha sendo reafirmada pelo Supremo há muitos anos. Beleza. Primeiro, esse é o primeiro ponto. A discussão que vinha se tendo era, tudo bem, né, foi declarada aí a inconstitucionalidade, o STF já tem falado isso há bastante tempo, pela não incidência, circulação física, circulação jurídica, mas e os créditos? O que eu faço com os créditos? Porque se eu estou transferindo para você, que é do mesmo titular, para uma filial, eu não vou ter incidência. Se eu não vou ter incidência, a regra é estorna os créditos da entrada, certo? Essa é a regra do ICMS, claro, temos exceções, mas a regra é a seguinte: o estabelecimento A manda a mercadoria para B e ele faz lá, ele destaca um ICMS de 100. O que B faz? Ele se credita de 100. Então B aqui faz um crédito de 100. Beleza. E se B vai mandar para uma filial dele, que é a filial B1, com 0 de ICMS, não tem débito nessa saída, então, em tese, esses créditos aqui eles têm que ser cortados. Então, tinha uma certa discussão contra isso, ainda mais se tratando de operação interestadual, em que tem crédito em um estado, como é que eu transfiro? Pode ou não pode transferir para outro estado? Como é que se faz essa transferência? Emite nota, não emite nota? Manda por fax? Como é que se faz isso? Ficava essa grande discussão. E esse parágrafo 4º, ele começou a detalhar já como isso vai ser feito e garantir algumas coisas. Tá? Como é que é esse detalhamento? Vamos continuar aqui, ó. Mantendo-se o crédito relativo às operações de prestações anteriores em favor do contribuinte. Primeira coisa que ele fez o crédito vai ser mantido. Então esse crédito de 100 aqui, ó, não preciso estornar não. Tá? Não precisa estornar. Primeiro ponto resolvido. Não precisa estornar. Por mais que tenha uma não incidência, um débito 0 na saída, mantém o crédito na entrada. Beleza, ok. Inclusive nas hipóteses de transferências interestaduais, em que os créditos serão assegurados. E ele explica como que ficarão os créditos nas operações interestaduais. Porque na operação interna, quando B e B1 estão no mesmo estado, tudo bem, né? O crédito ficou ali, depois ele transfere para B1, os créditos eles se compensam dentro do estado, o credor e o devedor eles são as mesmas pessoas, né? O estado e B. Se B é do mesmo titular e o estado é um só, o B deve para esse, né, deve para o Estado, e o Estado deve, entre aspas, um crédito para B. Então está tudo tranquilo dentro do Estado. O problema é quando tem operações interestaduais. E aí, como é que eu vou fazer? Mando crédito, não mando crédito? Tem alguma limitação? Ele colocou aqui, ó. Inclusive, esses créditos estão garantidos em uma operação interestadual. Garantidos a quem? Tá aqui, ó. Unidade Federada de Destino. Então, se esse cara aqui, ó, vamos supor que B para B1, esse esteja em São Paulo e esse esteja aqui no Rio de Janeiro. Tá? Ele fala, pela Unidade Federada de Destino, por meio de transferência de créditos. Então, B, ele vai transferir os créditos. O convênio 178, ele vai falar mais detalhes sobre essa transferência, tá? Não é objeto aqui do nosso estudo ficar detalhando essa transferência, mas vai ser lá uma nota fiscal, tá? Que vai transferir esses créditos, beleza? E tem uma limitação. Qual é a limitação? É o valor, é o percentual que está previsto na resolução do Senado. Porque quando se tem uma operação interestadual, a alíquota que a gente vai usar ou é de 7% ou de 12%. E tem alíquota lá para produtos importados, né, de 4%, ou com conteúdo de importação superior a 40%. Mas a regra é 7 ou 12. Se sair de estado pobre para rico, leia-se pobre os estados que não são do Sul e Sudeste, e tirando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, apesar de estar no Sudeste, ele é considerado pobre. Então, se sair de algum do Sul e Sudeste, exceto o Espírito Santo, e ir para qualquer outro, 7%. Agora, qualquer outra operação interestadual, 12%. Um rico, por exemplo, São Paulo transferindo para o Rio de Janeiro, que é o caso, rico, pobre,
para rico, só vai ser 7% no caso de rico transferindo para pobre. Nesse caso aqui, São Paulo e Rio de Janeiro, a resolução diz que a alíquota a ser utilizada é de 12%. Então, o máximo de crédito que vai poder ser transferido de São Paulo, nesse caso, para o Rio de Janeiro, é 12% do valor dessa operação. Então, se essa operação é de R$1.000, que B está transferindo para B1 por R$1.000, São Paulo pode transferir para o destino, para o Rio de Janeiro, 12% de R$1.000, R$120. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, é essa limitação aplicada sobre o valor, a limitação da alíquota vezes o valor da operação de transferência. Esse valor de transferência vai ser livre? Não. Já vou contar para vocês como é que vai ser definido esse valor. Porque o contribuinte poderia botar, se ele quiser transferir de um estado para outro, esse negócio vale 1 milhão. E aí ele transfere 12% de 1 milhão. Se ele quiser transferir de um estado para outro, aí virou bagunça. Porque pode estar devendo no estado, ter crédito no outro, e aí a gente não tem mais o mesmo credor e o mesmo devedor, como a gente tinha nas operações internas. Por isso que tem que limitar na transferência um valor de operação. Certo? A alíquota já foi limitada aqui, mas o valor da operação não foi limitado. A gente vai ver que há uma definição no convênio sobre isso, que inclusive foi uma situação que foi revogada na Lei Candir. Mas isso é para daqui a pouco. Então, unidade de destino, ele vai pegar o valor da operação, que é definido no convênio, vezes a alíquota usada na operação interestadual. Esse é o valor máximo que ele pode transferir. Essa é a limitação. Tudo bem. E a unidade federada de origem? Ele falou alguma coisa? Por exemplo, aqui, São Paulo. Como é que fica a situação de São Paulo? Pela unidade federada de origem, em caso de diferença positiva entre os créditos pertinentes às operações anteriores e o transferido na forma do inciso primeiro. O que ele quis dizer? Olha, se aplicando a alíquota aqui, lembra que B se creditou de 100, né? Se aplicando a alíquota aqui de 12% vezes o valor da operação der R$90, por exemplo, tá? Só a título ilustrativo, se der R$90 esse valor aqui para ele transferir, veja que na entrada B teve 100 de crédito, não teve? Quando B comprou de A e B estão no estado de São Paulo. B comprou de A, se creditou de 100. Aí ele aplicou 12% vezes o valor da transferência. Vamos supor que esse valor, 12% vezes o valor da operação, tenha sido 90. Então ele vai transferir 90. Repare que houve um saldo, né? Quando ele comprou, ele ficou com 100, B ficou com 100 de crédito, e ele está transferindo 90. Sobrou um pedacinho. E aí, joga fora? Estorna? Não. No inciso segundo ele garante. Em caso de diferença positiva entre os débitos das operações anteriores, que é esse crédito que está entrando em B, e o transferido, ele é garantido. Ele fala aqui, mantendo-se o crédito. Então deu para entender? Ele transfere no limite da alíquota vezes o valor da operação definida no convênio, e se sobrar referente às entradas, o estado de origem ele mantém esse crédito. Beleza? Então a gente fica uma situação bastante fácil de ilustrar, né? Vou botar uma tela branca aqui, A manda para B, os dois estão... qual era o estado que eu já até esqueci? Vamos botar aqui outro. Eles estão em Pernambuco, mandando para Paraíba, tá? A filial na Paraíba aqui, B1. Beleza? Esses aqui estão em Pernambuco. Aqui, PE em vermelho, em verde, PB. Tá? Então, aqui, vamos supor que A tenha vendido para B lá, numa operação interna com uma alíquota de 20%, só para facilitar, tá? Alíquota de 20%. Então, ele vendeu por R$1.000 vezes 20%. Então, teve um débito aqui de 200, né? E B faz um crédito aqui, né? De 200. Certo? Aí, B transfere para B1 por um valor de... Aqui a alíquota é de 12%, né? Por um valor... Na hora dessa transferência aqui, eu vou botar em outra cor. Deixa eu ver. Esse azul claro.
aqui, tá? Essa que está aqui, né? Ele faz essa transferência aqui por R$1.200, tá? R$1.200. Vamos usar aí a alíquota de 12%, né? Então, ó, 1.200 vezes 12% na operação interestadual. Então, ele pode transferir lá para o estado da Paraíba 144. Então, o que ele vai fazer? Quando ele transfere para cá, ele faz um débito em B de 144. Aqui em B1, ele recebe um crédito de 144. Certo? Veja que aqui sobrou. Aqui em Pernambuco, B ficou ainda com 56 de crédito. Então, pode transferir os 144 e B pode manter a diferença positiva. Tá certo, gente? É só isso, é tranquilo pra caramba de entender. Vamos voltar aqui. Como eu tinha falado, né, a gente tem que definir o valor dessas saídas. Só que a Lei Complementar 204, ela revogou as bases de cálculo do artigo 13, parágrafo 4º, para essas transferências. Então, antes a gente tinha uma regra na Lei Candir para isso. Olha, para transferir mercadoria entre estabelecimento localizado em outro estado, do mesmo titular, a base de cálculo é. Então, ele definia para não ficar um valor, a bang, que a gente chama, como eu acabei de falar para vocês. Não adianta, eu vou falar que é 1 milhão, só para transferir bastante crédito para lá. Né? Então, ela acabou revogando. Só que o convênio 178 de 2023 trouxe esses valores. Para efeitos de concurso, para quem está fazendo concurso e tudo mais, não tem muito que se falar, né, em decorar isso daqui, porque não está mais na Lei Candir. Para quem é advogado, contador, claro, tem que conhecer essas bases de cálculo aqui. Mas para concurso, dificilmente vai cair, a não ser que peça expressamente o convênio na prova. Se pedir o convênio, aí, obviamente, vai cair, né? Tem chance de cair. Mas ele define aqui o que é muito próximo do que tinha na Lei Candir. O engraçado é isso. Ao invés de alterarem a Lei Candir, botaram num convênio. O que eles definiram? Ó, valor correspondente à entrada mais recente. Isso se for uma mercadoria de um comerciante. Então pega a entrada mais recente. Vou transferir de A1, de A para A1, entre filiais, mesmo contribuinte. Qual foi a entrada? Eu estou transferindo essa caneta. Eu comprei essa caneta 10 vezes, né, no último ano. Eu vou pegar o valor da minha entrada mais recente. Então, eu comprei anteontem essa caneta por R$10 e ontem por R$12. Estou transferindo hoje. Qual o valor que eu vou usar na transferência? 12. Porque eu compro e vendo. Eu sou comerciante, eu não produzo. Se eu for um industrial, aí ele utiliza o quê? O custo da mercadoria produzida. Porque eu não tenho valor de entrada. Eu não tenho um valor de compra na entrada mais recente. Eu não comprei essa caneta. Eu comprei a parte tecnológica dela aqui, os componentes, comprei o plástico e produzi. Então eu vou usar para transferência em estabelecimento mesmo titular, essas operações aí interestaduais, eu vou usar o custo dela. Né? O custo é o quê? Matéria-prima, material secundário, mão de obra e acondicionamento. E repare que esses dois incisos, eles são exatamente, né, os mesmos que estavam na Lei Candir. Aqui, ó, valor correspondente à entrada mais recente, custo da mercadoria, se entendida a soma da matéria-prima, secundária, mão de obra e acondicionamento. O que mudou foi mercadoria não industrializada, né? Algo que não é industrializado, que era o preço corrente no atacado do remetente, e agora não. Agora vai ser a soma dos custos da produção. Gasto com insumo, mão de obra, acondicionamento. Tá? Então essa é a mudança do que estava na Lei Candir para preço de transferência, que a gente chama de preço de transferência, esse era o famoso preço de transferência, mudou só quando é não industrializado, que agora é a soma dos custos de sua produção. Tá bom? Bom, essa é a principal alteração, era o que eu queria falar para vocês sobre a Lei Complementar 204, mas a gente tem aqui uma outra alteraçãozinha também, que foi recente, e eu queria trazer para vocês, que é a revogação do inciso 3º aqui do 32A. O 32A veio na Lei Complementar 194 e depois foi revogado pela Lei Complementar 201, que é aquele que fixava, que vedava a fixação de alíquotas reduzidas para combustível, energia elétrica e gás natural em percentual superior ao vigente por ocasião da publicação da Lei Complementar 194. Então a gente teve lá
com a entrada do artigo 32, é que algumas mercadorias, né, e serviços, combustível, gás natural, energia elétrica, comunicações, transporte coletivo, são considerados o quê? Essenciais, não podem ser considerados supérfluos. O que significa? Que não pode colocar alíquotas altas pra caramba, porque também o STF já tinha decidido que a essencialidade, ela realmente é uma característica possível para o ICMS. Para o IPI, não. A essencialidade ela é obrigatória. Para o ICMS, não. O que é essencialidade? Né? É você tributar com alíquotas mais brandas coisas que são mais essenciais. Então, a gente tem lá o arroz, o feijão, né, o sal de cozinha, são coisas mais essenciais. Ao passo que a gente tem lá bebidas alcoólicas, cigarro, né, fumo, tabaco, iates, né, barcos de recreio, são coisas mais supérfluas. Então, os estados, eles usavam, quase todos eles usam essa essencialidade para definir as alíquotas. Então, bota o fumo lá com 25%, 30% e bota o arroz, feijão com 12%. Só que fugindo dessa regra, eles pegavam e colocavam lá energia elétrica a 25%, a 30%. Pô, energia elétrica é uma coisa essencial. Aí pegava aqui combustível, 30%. Para quê? Para aumentar a arrecadação. E aí os estados alegavam que, olha, tá lá na Constituição que o ICMS poderá ser seletivo, né? Poderá ser seletivo, ou seja, poderá considerar ou não as coisas essenciais. Então eu estou considerando para uma parte e para outra não. Aí o STF veio e falou, não, se for para ter seletividade, essencialidade, tem que ser para tudo. Não pode ser para uma coisa sim e outra coisa não. Aí tudo bem, discussão para lá, discussão para cá, e aí veio a alteração da Lei Complementar 194. Falou, olha, esses dispositivos, esses combustíveis, esse gás natural, energia elétrica, comunicação e transporte coletivo, eles não podem ser supérfluos. Tá? Já bateu o martelo, não pode ser considerado supérfluo, isso é essencial. Se fosse só isso, não ia mudar muita coisa, né? Os estados iam falar, tá bom, beleza. Mas aí ele vem, olha, assim, eu não posso, para essas mercadorias e serviços, eu não posso ter alíquotas em patamares superiores à regra geral. Então, se um estado tem uma alíquota geral de 20%, não poderia ter uma alíquota de energia elétrica a 21%. Por quê? Porque não pode ser superior à alíquota geral. Para quem não sabe, os estados têm uma alíquota geral e tem alíquotas específicas. Então, chega lá e fala, olha, para o arroz, para o açúcar, para o feijão, 12%. Para coisas de computador, 17%. Para fumo, 25%. Para bebida, 30%. E não sendo essas mercadorias, a alíquota é de 20%. Então a alíquota geral é 20%. Se tiver alguma alíquota específica, aí você usa a específica. Tá? E o que acontecia era, tinha uma alíquota geral, e acima dessa alíquota geral, colocavam umas alíquotas para combustíveis, para energia elétrica, para comunicação, e para essas mercadorias aqui que são consideradas essenciais. Então, acabou isso. No máximo você vai botar na regra geral. Então, se a tua regra geral é 20, você pode botar 20. Tudo bem. Era o que dizia, né? E facultava no inciso segundo a colocar alíquotas abaixo disso. Abaixo disso você pode colocar. Tua alíquota geral é 20, quer botar 19? Beleza. Quer botar 18? Beleza também. Tá? Não tem problema. Beleza, tudo bem. Só que falava que no momento da publicação dessa lei, desse artigo, deveria se observar o patamar do Estado. Então, vamos supor que o Estado ele tivesse energia elétrica a 16%, tá? Mas a alíquota geral a 20%. Então, se não tivesse o inciso terceiro, o que ele poderia fazer? Aumentar para 20%. Eu vou aumentar 16 para 20, porque eu ainda estou no limite da geral. Aí o inciso terceiro fala, olha, não, se na data da publicação dessa lei aqui, ó, da 194, você tiver a alíquota de 16, você pode botar 15, 14, 13, mas não pode botar 17. Ué, mas 17 não está abaixo de 20%, que é a alíquota geral? Está abaixo de 20%. Porém, você já tinha uma alíquota 16, não vai subir ela não. E aí, essa trava, ela foi revogada. Tá? Essa trava do inciso terceiro aqui foi revogada. Tá bom? Então, essa também é uma novidade aí para a gente prestar atenção. Beleza, galera? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço demais, espero que tenham entendido. Qualquer comentário é só me chamar que eu tiro as dúvidas de vocês. Beleza? Um grande abraço. Para quem não é inscrito aí no meu canal, não deixe de se inscrever e eu tô
aí à disposição de vocês, inclusive para o nosso lançamento aí da minha mentoria de LTE, com acompanhamento de estudos para quem não quiser tem só a mentoria sem acompanhamento, é só me chamar, Instagram, YouTube ou qualquer coisa que eu estou à disposição. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.